Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e serei o seu professor de Direito Penal. Quer ser aprovado e gabaritar a prova de Direito Penal? Então, vem comigo! Vamos falar dos crimes contra a fé pública. Mas antes, vou te contar uma dica de concurseiro para concurseiro. Você só vai conseguir ir bem na prova de Direito se você conhecer a lei seca como a palma da sua mão. Cada palavrinha pode ser muito importante para o acerto de uma questão. Então, pessoal, abre o seu Vademecum, seu Código Penal, ou se você não tiver nenhum deles em mãos, é só abrir uma guia no seu navegador, aqui em cima, e digitar no Google, Código Penal. Outra coisa muito importante é reescrever os artigos destacando seus pontos-chave. Beleza? Código aberto? Então, vamos lá, com muita força e atenção. E vamos estrear o capítulo Falsidade de títulos e outros papéis públicos. E o primeiro crime a ser analisado é a falsificação de papéis públicos, de olho no artigo 293 do Código Penal. Vamos lá! Falsificação de papéis públicos. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. E daí o artigo aponta quais são os papéis públicos. Em resumo, temos que entender agora que o código diz que a falsificação pode acontecer diante de duas possíveis condutas: a fabricação ou a alteração dos papéis públicos. E quais são os papéis públicos? Para saber, temos que olhar os incisos do artigo 293. Vamos lá! Falsificação de papéis públicos. Falsificar, fabricando ou alterando. Inciso 1. Selo destinado a controle tributário. Guarde o termo controle tributário. Papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Pessoal, vocês vão reparar que se tiver escrito na questão falsificação de papel que tenha algo a ver com a arrecadação de renda pública ou tributo, pode desconfiar que o crime será de falsificação de papéis públicos. Vamos para o inciso 2. Falsificar, fabricando ou alterando papel de crédito público que não seja moeda em curso legal. Mas, Matheus, o que é um papel de crédito público? Pessoal, normalmente não cai isso em prova, mas para você dormir tranquilo, sem pensar nisso, papel de crédito público é qualquer documento que diga que o Estado tem crédito contra alguém. Por exemplo, um documento que ateste a dívida de alguém diante da prefeitura da sua cidade. Pessoal, e se a prova nos disser que o professor Rafael Campos, nosso professor de Constitucional, alterou uma moeda em curso legal? Será crime de falsificação de papéis públicos? Não, pessoal, o código está dizendo que se for moeda em curso legal, não é crime de falsificação de papéis públicos. Será outro crime chamado de moeda falsa. E esse a gente não precisa saber para a nossa prova. Tudo bem até aqui? Vamos para o inciso 3. Falsificação de papéis públicos. Fabricar ou alterar vale postal. Aqui não tem detalhe, pura decoreba mesmo. Se tiver na sua prova falsificação de vale postal, assinale a alternativa que aponte a falsificação de papéis públicos. Inciso 4. Cautela de penhor, que é um título de crédito, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Inciso 5. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas. Guardou o termo rendas públicas e controle tributário. Ou qualquer outro documento relativo a depósito ou calção, porque o poder público seja responsável. Respirou? Bora pro inciso 6. Falsificar, fabricando ou alterando bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Então, concurseiro, se você falsificar a sua carteirinha de ônibus ou do metrô da sua cidade, cometerá o crime de falsificação de papéis públicos. Acabamos os incisos. Em resumo, os papéis públicos mais importantes são papéis relativos à arrecadação de tributos, papel de crédito público que não seja moeda em curso legal e qualquer documento relativo à arrecadação de rendas públicas. E Matheus, qual é a pena desse crime? Pena de reclusão, de 2 a 8 anos e multa. Por isso eu vos digo, não cometa crimes e sim estude para concursos. Vamos lá, pessoal, ainda não acabou. O parágrafo 1º traz formas equiparadas que incorrerão na mesma pena. Respirou? Força e vem comigo. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem?
usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere esse artigo. Então, podemos dizer que, além dos verbos fabricar ou alterar, que vimos lá no começo, quem usa, guarda, possui ou detém papéis públicos falsificados também comete o crime de falsificação de papéis públicos. Agora, inciso 2 na sua tela. Não vou ler para você, mas vou destacar que nele tem mais uma porrada de verbos, indicando condutas diferentes. Mas dá uma olhadinha no finalzinho. Selo destinado a controle tributário. Falou em controle tributário, falou em falsificação de papéis públicos. No inciso 3 é a mesma coisa. Dá uma pausa, analise os verbos do crime e destaque no seu caderno a linha A, que também diz controle tributário, e na linha B destaque o termo legislação tributária. Esse artigo gosta do termo tributário, né, pessoal? Essa é a grande manha do artigo, saber que o controle tributário e a arrecadação de rendas públicas estão relacionados à ideia de falsificação de papéis públicos. Saber isso fará com que você acerte a maioria das questões sobre esse crime. Bom, pessoal, falamos do artigo 293 caput, que é o texto escrito logo após o número, e falamos das formas equiparadas do parágrafo 1º. Agora, vamos falar de condutas que também se enquadram nesse crime, mas que têm a pena menor. Vem comigo e você vai entender. Parágrafo 2º. Suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com fim de torná-lo novamente utilizáveis. Suprimir o quê? Carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Aqui está falando do camarada que deveria dar uma carimbada no papel da repartição para que ele fosse inutilizado. Mas, de vez de fazer isso, ele faz com que o papel se torne utilizável de novo. Em resumo, suprimir carimbo ou sinal de inutilização também é crime de falsificação de papéis públicos. Mas, nesse caso, a pena será bem menor, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Vamos lá, pessoal, estão cansados aí? Força que tá acabando. Vamos pro parágrafo 4º. O terceiro remete ao segundo, e com uma rápida leitura você entende facinho. Então não vamos perder tempo não, pessoal. Como vocês podem ver aqui do meu lado, o parágrafo 4º vai falar daquele que recebe o papel falsificado, mas de boa fé, destaque esse termo aí no seu caderno, mas de boa fé restitui a circulação. Pessoal, imagina uma pessoa simples, que não conhece muito bem a gravidade de restituir um papel falsificado. Acha que aquilo não pode trazer consequências graves e acaba repassando o papel de boa fé. Ela não pode ser punida da mesma maneira que aquele que literalmente falsificou o papel. Por isso, nosso código fixou a pena da pessoa que restitui o papel de boa-fé em 6 meses a 2 anos de detenção, bem menor que a pena de 2 a 8 anos de quem falsificou os papéis. Pessoal, não se preocupe tanto com os números das penas, mas é importante que você memorize se o crime é apenado com reclusão ou detenção. A diferença não cai na prova, mas se você quiser saber, em 15 segundos de pesquisa no Google você vai achar, hein? Sem migué! Esse foi o crime de falsificação de papéis públicos. Respirou? Então, bora pro próximo. De olho no artigo 294. O crime da vez é o petrechos de falsificação. Esse é muito mais fácil que o anterior. E você sabe o que é petrecho? Segundo o nosso querido professor de português, o Willy, que por sinal é um monstro de didática, petrechos são objetos ou instrumentos para se realizar algo. Então, o que você acha que é petrechos de falsificação? É isso mesmo, objetos para falsificar. Vamos ver o que o 294 nos diz. Vamos lá. Petrechos de falsificação. Artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Então, comete o crime de petrechos de falsificação aquele que fabrica, adquire, fornece, possui ou guarda objeto destinado à falsificação dos papéis. É fácil, né, pessoal? É só lembrar que a palavra petrechos está relacionada a objeto utilizado para determinado fim. Beleza? Mas não esqueça, não é qualquer objeto. O objeto tem que ser especialmente destinado à falsificação.
Ainda não acabou nossa abordagem sobre esse crime. Vamos para o artigo 295. Artigo 295. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta a pena de sexta parte. Pessoal, liga a sirene que pintou informação importante. Destaque esse artigo de rosa choque, porque ele costuma despencar nas provas. Vocês vão perceber que muitos crimes adotam como causa de aumento de pena a seguinte regrinha: funcionário público cometeu o crime, se prevalecendo do cargo, a pena aumenta em 1/6. Então é o seguinte, supondo que a pena seja fixada em 1 ano, aumentará 1/6. Ou seja, na matemática avançada do professor Guilherme, chegaremos a 1 ano e 2 meses. Pessoal, esse foi o Petrechos de falsificação. Vimos nessa aula 2 crimes importantes: a falsificação de papéis públicos, que é um pouquinho difícil de decorar, mas com insistência você vai conseguir, e o Petrechos de falsificação, ambos inseridos no capítulo da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Vamos resumir as informações mais importantes então. Vem comigo porque é hora da revisão. Sobre a falsificação de papéis, você precisa saber de 3 coisas. A primeira é que a conduta é a de fabricar ou alterar os papéis, que estão descritos nos incisos. A segunda coisa, você deve se lembrar que muitos papéis públicos têm a ver com controle tributário, arrecadação de rendas públicas ou selo de controle tributário de novo. E por fim, você tem que se lembrar que existem formas de falsificação de papéis que têm a pena menor, como é o caso do tio Joãozinho, que restitui o papel falsificado de boa fé, sem maldade. Relembrando agora o crime de Petrechos de falsificação, você deve guardar só 2 coisas. A primeira é que quando você ler na hora da prova a palavra Petrechos, você tem que lembrar da palavra objetos. E a segunda coisa é que se o crime for cometido por funcionário público, se prevalecendo do cargo, a pena aumentará em 1/6. Pessoal, nossa aula acabou, mas seu estudo não para aqui. Leia, releia e reescreva os crimes estudados. Só assim você terá a lei seca na ponta da língua e gabaritará a sua prova de direito penal. Quer ser aprovado? Vem comigo, vem com o Trilhante!